O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes aqui alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede, e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Então, esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos vivendo, a partir da liturgia da palavra, os relatos dos discípulos de Jesus após a sua ressurreição. Experiência que, como nós estamos vendo esses dias, não foi tão gloriosa como poderíamos imaginar. Jesus ressuscitou, isso é evidente, mas os discípulos são lentos ainda para compreender o mistério da ressurreição do Senhor. E nós vemos aqui, a partir da primeira leitura que nos é proposta, dos Atos dos Apóstolos, que inclusive está nos acompanhando durante esse tempo pascal, em que nós vemos a dificuldade que os discípulos irão ter na missão para anunciar ao povo um Jesus que tinha sido crucificado, perseguido, morto, que já fazia dias que estava morto, e de repente eles começam a pregar para a comunidade um Jesus que está vivo, um Jesus que ressuscitou.
Provavelmente, irmãos e irmãs, nós que estamos vivendo uma vida de comunidade, fazendo a experiência da fé, nos sentiríamos também tristes, porventura, ao anunciar Jesus para alguém, para uma comunidade, para um grupo, e essa pregação não ser aceita, não ser dada crédito. Então, podemos imaginar também como não foi desolador para os discípulos ter que anunciar um Senhor que ressuscitou, mas que poucos acreditavam. Graças às aparições de Jesus, graças ao seu poder transformador, é que muitos, olhando para Jesus ressuscitado, irão crer de que Ele verdadeiramente ressuscitou e está vivo. A primeira leitura nos ensina a nunca cairmos no desânimo. Às vezes nós estamos vivendo uma missão, seja na igreja, ou seja, praticando o bem na sociedade, fazendo algo de bom para o outro. E muitas vezes, pelo fato de pessoas não darem crédito àquele serviço, nós, quem sabe, poderemos pensar e dizer, vai ser assim, então eu vou abandonar a missão, já que não se tem um reconhecimento. Pelo contrário, a experiência da Páscoa nos encoraja para não pararmos naquilo que estamos fazendo. A missão, ela é contínua. Vamos encontrar muitos obstáculos. Por exemplo, esse momento que a gente está vivendo, junto com toda a humanidade, um momento de sofrimento, um momento que está querendo ver sinais de ressurreição, muitas vezes pode desanimar muitas pessoas, mas não é hora de sair do barco, não é hora de deixar a missão. Pelo contrário, é hora de juntarmos as forças, de termos coragem, de seguirmos adiante. Olhando para o exemplo dos apóstolos, nós poderemos ir mais longe naquilo que fazemos. E aí chegamos a esse evangelho que hoje nos é apresentado por São João, em que fala de mais um relato dessa presença de Jesus que vai incentivar os seus discípulos. E tem alguns detalhes que são importantes no texto de hoje. Primeiramente, nós vemos a atitude de Pedro, quando em nome dos outros discípulos diz, eu vou pescar. Ou seja, está aqui havendo uma tentativa de uma pesca. A experiência de se dar ao trabalho, a uma missão. Mas uma pesca que será frustrada, como a gente percebe aqui. E isso deixa certamente os discípulos numa tristeza profunda. Uma primeira tentativa que não deu certo. Quantas vezes, irmãos e irmãs, você que está nos acompanhando, já tentou fazer alguma coisa boa na vida e não deu certo? Não é nada bom essa experiência, não é verdade? Às vezes tem pessoas até que passam, que beiram uma depressão, porque diz, eu tentei, mas não consegui. Mas não é hora de você viver triste para o resto da vida. Se tentou uma vez, tenta outra. É isso que os discípulos vão fazer hoje. Porque é assim que o Senhor nos encoraja. Acho muito bonito isso, irmãos e irmãs, essa atitude formidável do Senhor, de fazer com que os discípulos possam ir além. Jesus é aquele que aposta no nosso potencial. Ele apostou no potencial dos discípulos. Certamente eles estavam cansados. Inclusive na Bíblia, toda vez que aparece a palavra noite,
significa treva, escuridão, desorientação. Então eles estavam vivendo aí, esse momento aí, de completa desorientação, como tem pessoas aí espalhadas pelo mundo afora, que estão desorientadas diante da vida. De tantas tentativas frustradas, em qualquer área da sua vida. E o Senhor disse para os apóstolos, para os discípulos, lancem a rede do lado direito. Como se dissesse assim, olhe, não desanimem, não se frustrem. Pelo contrário, vão além. Vocês podem. Eu dou a coragem a vocês. Eu dou as forças que estão faltando. E os discípulos obedientes à palavra de Jesus voltam para o mar, pescam novamente. E aí sim acontece o grande milagre. Tantos peixes que a rede quase se rasgava. É assim que o Senhor age conosco. Você anda triste? Anda desesperado com alguma coisa? Sem esperança? Confia. Coragem. O Senhor está com você. Nós somos os discípulos de Jesus de hoje. Desejo que essas palavras, irmãos e irmãs, possam ser para nós, a partir do Evangelho, alento para a nossa missão e para a nossa caminhada de fé.